Bom dia para você, né? Que seu dia seja maravilhoso com a presença de Deus. Amados, você já viu aquele bolo bonito, fofinho, né? Dá a impressão de que é muito saboroso, mas você não provou aquele bolo? Você não sentiu o sabor daquele bolo? Você só viu? Assim é a palavra de Deus. Muita gente ouve a palavra de Deus, acha bonita a palavra de Deus, mas não coloca em prática. Amados, nós temos que colocar a palavra de Deus em prática. Sabe, amados, eu fui picada de cobra uma vez, peçonhenta, venenosa, e passou o horário de dar o soro. E como tinha passado o horário de dar o soro, eu fiquei desenganada pelos médicos, porque não tinha nada que os médicos pudessem fazer para me ajudar, porque tinha passado o horário de dar o soro. Então, até aquele momento, eu estava com hemorragia, saía sangue até no bico do seio, pelos pelinhos do cabelo, né? E muita hemorragia, muita hemorragia. Então, até o momento, eu estava desenganada pelos médicos. E o médico foi bem honesto e sincero comigo. Falou, olha, se eu aplicar o soro em você, você vai morrer mais rápido. Porque acabou o horário. Tem o horário de você aplicar o soro. E você, infelizmente, passou o horário de aplicar o soro. Chamou a enfermeira, pediu para preparar o CTI para mim, para me aguardar uma morte. Ele falou, a única coisa que eu posso fazer é aliviar essa dor, né? Vou colocar você no CTI, vou te dar sedativo, né? E esperar. E até o momento eu estava com muitas dores, hemorragia. Então eu fiquei lá aguardando, porque não tinha vaga no CTI. Não tinha vaga. O sistema de saúde não tinha vaga no CTI. Então eu fiquei aguardando num quarto até ter uma vaga para me colocarem no CTI. Então, enquanto eu aguardava lá no quarto, eu falei, vou orar, né? Peguei a palavra de Deus, falei, Deus, fala comigo, né? Fala comigo, porque na verdade a gente fala assim, eu quero estar com Jesus, né? Mas ninguém quer morrer, eu não queria morrer. Eu falei, Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Como sempre, eu ando com a minha Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia e abri a palavra de Deus, depois que eu orei. Aí saiu naquela passagem que Paulo estava na ilha de Malta e foi picado por uma serpente venenosa. E todos pensavam que Paulo ia morrer. Mas Paulo sacudiu a serpente caiu no fogo e nada aconteceu com Paulo. Eu li aquela mensagem de Deus para mim e eu pedi, Deus, que essa palavra saia do papel e se cumpra na minha vida. E a partir do momento que eu pedi para Deus, a misericórdia de Deus, que eu pedi para Deus que eu queria viver para cuidar dos meus filhos, e que eu pedi que aquela palavra saísse do papel e se cumprisse na minha vida, as dores foram embora. A hemorragia cessou, para a honra e glória de Jesus. E eu fiquei lá naquele quarto até 6 horas da manhã, que era a troca de plantão, né? Quando o médico chegou e me viu no quarto, oi, você não morreu? Não foi pro CTI? Eu falei, não, Jesus me curou. Eu orei e pedi para Jesus. Ele falou, olha, eu vou te dar alta então. E ele fez o exame e eu tava com alto veneno da cobra no sangue. E ele olhava para mim e não entendia o que tinha acontecido. E ele falou assim, ainda brincou comigo, olha, não pica ninguém, não morde ninguém, porque se você morder, é perigoso envenenar pessoas. Você tá com alto, eu não lembro bem a palavra, só sei que eu tava com alto grau de veneno no sangue. Mas ele falou assim, o médico explicou assim para mim que o veneno estava paralisado na minha perna onde a cobra tinha picado. Eu sabia, eu falei para ele, foi Deus que me salvou.
E ele falou assim, olha, mas vai para sua casa e não fica andando pro veneno não circular mais, porque você já tá com muito veneno no seu sangue. Então você vai para casa e fica deitada, só levanta para ir no banheiro. E assim eu fiz. Como o médico me orientou, eu só levantava para ir no banheiro. Mas Jesus fez o milagre na minha vida, porque a medicina não explica isso. Como que eu sobrevivi com aquela quantidade de veneno no sangue, né? Como eu sobrevivi sem tomar o soro. E eu quero deixar bem claro, não tomei o soro porque passou o horário de dar o soro, porque senão eu teria tomado o soro, claro, né? Então, mas tinha passado o horário de dar o soro. Eu não fiquei testando Deus, não fiquei falando, olha, eu não vou tomar o soro. Não, se tivesse no horário eu teria tomado, mas tinha passado o horário de dar o soro. Então, amados, é isso que nós temos que fazer. Colocar a palavra de Deus em prática. E foi isso que eu fiz. Deus, que essa palavra saia do papel e se cumpra na minha vida. E assim é a nossa palavra, né? Nós estamos em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4, onde diz, Deus está andando com você, né? Deus está lutando pelos seus inimigos para te dar a vitória, e Deus vai te dar a vitória. Receba aí a vitória, coloque a palavra de Deus em prática, obedeça a Deus, faça a vontade de Deus, porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, e Ele não falhou e nem nunca falhará, amém? Né? Um abraço aí no seu coração e que o seu lar seja um pedacinho do céu.